Olá, sejam muito bem-vindos ao canal República da Capivara. Hoje eu trago para vocês mais uma história de perdidos do mato. Essa é a história de Juliane Kopk. No início, Juliane Kopk prestou pouca atenção às nuvens escuras. A jovem de 17 anos assistiu imperturbável da poltrona 19F, um assento que era favorito seu, enquanto o céu mudava de azul para preto. Faltando cerca de 20 minutos para o voo de 24 de dezembro de 1971 chegar ao seu destino. Logo o avião começou a tremer, fazendo com que malas e pacotes embrulhados para o Natal caíssem nas cabeças dos 92 passageiros que estavam naquela aeronave, que ia de Lima para Pucallpa, no Peru. Um raio atingiu a asa direita da aeronave da Lanza, número 508, que, desgovernada, voou em direção ao chão. Apesar dos gritos de dezenas de outras pessoas, Juliane ouviu sua mãe dizer no assento ao lado dela: "Agora está tudo acabado." Então, no que pareceu um instante, o avião turbohélice Electra se desfez no ar. Escreveu Juliane anos depois do ocorrido. Eu estava caindo, ainda estava amarrada no meu assento, e não havia ninguém comigo. Eu estava a uma altitude de cerca de 3.000 metros e caindo, cortando o céu. De alguma forma, ela sobreviveu, mas a queda do avião foi apenas o começo. Como única sobrevivente do voo 508, a adolescente enfrentou 11 dias na floresta amazônica antes de ser encontrada, atordoada, mas relativamente ilesa. Tal como as crianças venezuelanas perdidas na floresta amazônica, relatado por mim, na história relatada por mim alguns vídeos atrás, Juliane Kopk, que era o seu sobrenome, também cresceu em contato íntimo, né, com a natureza. Seu pai, Hans William, era zoólogo e sua mãe, Maria, era ornitóloga. Eles eram alemães. Os dois se conheceram quando eram estudantes em uma universidade, lá na Alemanha, em busca de um país com a biodiversidade ainda inexplorada. Seus pais se mudaram para o Peru e se casaram em Lima. Logo depois veio a nascer, né, nasceu a pequena Juliane. Eles criaram sua única filha em uma casa cheia de animais. Havia um papagaio que eles chamavam de Tobias e um cachorro alemão mestiço que eles chamavam de Lobo, junto com vários pássaros feridos que sua mãe também acolhia em sua casa. Durante vários anos, a família viveu em tempo integral em uma estação de pesquisa fundada pelos Kopks no interior da Amazônia. Nessa estação, Juliane passou a amar a selva e a conhecer as plantas, os animais que habitavam esta região e as regras da natureza. Para ela, a selva era uma escola. Quando Juliane e sua mãe embarcaram no fatídico voo, elas estavam indo para a estação de pesquisa onde os pais realizavam seus estudos e para comemorar o Natal com o pai que lá estava, após a formatura do ensino médio de Juliane. O voo atrasou, mas assim que decolou, as coisas pareciam estar indo bem, com as comissárias de bordo servindo os sanduíches. As nuvens escuras foram o primeiro sinal do que estava por vir. A mãe da jovem então disse a ela, depois de olhar para o céu com inquietação: "Espero que tudo corra bem." No entanto, no instante seguinte, um flash de luz branca atingiu a asa do avião, que se partiu em pedaços. "A próxima coisa que percebi", disse Juliana, "foi que não estava mais dentro da cabine. Eu estava lá fora, ao ar livre. Eu não tinha saído do avião. O avião havia me deixado." Caindo no chão, Juliane percebeu que as copas densamente compactadas
das árvores pareciam cabeças de brócolis. Foi a última coisa que ela conseguiu se lembrar de ter pensado antes de acordar na manhã seguinte no chão da floresta tropical, com o vestido sem mangas, rasgado e sem os óculos. Juliane teve uma concussão, uma clavícula quebrada, alguns cortes profundos. A floresta salvou sua vida, de certa forma, disse ela. A folhagem amorteceu o impacto de sua queda de 3.000 metros. Horas depois da queda e até então inconsciente, a jovem sobrevivente acorda para ver o seu primeiro dia de pesadelo. Ainda tonta e sem processar funções básicas, ela sabia que havia sobrevivido a um acidente de avião e não conseguia enxergar muito bem com um olho. Ela então procurou pela mãe e não encontrou ninguém. Então Juliane percebeu que estava sozinha no meio da maior floresta tropical do mundo. Nesse momento, a jovem se lembrou de que seu pai havia lhe dito tempos antes: se você se perder na selva, procure água e siga. Você eventualmente encontrará um corpo maior de água e provavelmente um assentamento humano. Ela então encontrou água e seguiu o conselho do pai, rumando rio abaixo, tendo como companhia a floresta, os mosquitos, os macacos e os sapos. Disse ela: durante minha jornada solitária de volta à civilização, muitas vezes tive medo, mas nunca tive medo da selva. Às vezes ela caminhava, às vezes ela nadava. No quarto dia de sua jornada, ela se deparou com uma visão horrível. Contornando uma curva do rio, ela avistou uma fileira de assentos do avião. E aí encontrou 3 passageiros ainda amarrados aos assentos. Eles caíram de cabeça no chão com tanta força que ficaram enterrados na terra somente com as pernas para cima. Uma dessas pessoas era uma mulher, mas depois de verificar, ela percebeu que não era sua mãe. Entre esses passageiros, porém, a jovem sobrevivente encontrou um saco de doces, que serviria como sua única fonte de alimento pelo resto dos dias que ela permaneceu na floresta. Foi nessa época que Juliane ouviu também aviões e helicópteros que passavam por cima da floresta, à procura do avião ou do destroço do avião ou de sobreviventes. Apesar de suas tentativas de chamar a atenção deles, ela não teve sucesso, pois não dava para avistar nada. A queda do avião provocou a maior busca da história do Peru, mas devido à densidade da floresta, a aeronave não conseguiu localizar os destroços do acidente, muito menos uma única pessoa. Depois de algum tempo, Juliane Kopk não conseguia ouvi-los e sabia que estava realmente sozinha, sem nenhum tipo de ajuda. No 10º dia, a jovem estava quase exausta. Ela havia comido apenas aqueles doces que ela havia encontrado no local das cadeiras caídas do avião e pensou que poderia morrer de fome. No entanto, naquela tarde, a sorte pareceu estar a seu favor, pois ela encontrou um barco que inicialmente pensou ser fruto de sua imaginação. Mas ela o tocou e percebeu que era real. Aquele barco realmente estava ali. A esperança tomou conta da jovem. Um caminho próximo levava a um barraco, a uma cabana, e onde Juliane passou a noite, e onde também encontrou óleo de motor. E ela usou esses óleos para passar nas feridas que ela havia adquirido durante a queda. Essas feridas estavam cheias de larvas. No dia seguinte, Juliane ouviu vozes próximas. Essas vozes deram alívio e medo a Juliane. Essas vozes pertenciam a 3 madeireiros peruanos que viviam naquela cabana. De início, os homens ficaram um pouco assustados com aquela aparição na mata e, a princípio, pensaram que ela poderia ser algum tipo de fantasma, de espírito, de assombração, de alguma entidade da floresta. Entretanto, apesar de sua superstição e desconfiança, esses homens deixaram
a jovem ficar na cabana por mais uma noite, e no dia seguinte eles a levaram de barco para o hospital do município próximo dali. Juliane finalmente havia sido encontrada e resgatada. Depois de recuperada, Juliane reencontrou o pai e, com muita dor e traumas, retomou sua vida. Ela estudou biologia, o mesmo curso que seu pai havia feito, na mesma universidade que sua mãe e seu pai estudaram na Alemanha. Depois de muitos anos, após a morte do pai, já com uma formação sólida e com experiência, a Juliane se tornou a diretora do mesmo centro que seus pais haviam montado, criado no meio da floresta amazônica, e onde ela mesma havia crescido. Embora Juliane tenha encontrado um sentido para sua vida e seu trabalho, o acidente e suas consequências permaneceram com ela ao longo das décadas, principalmente por ter sido a única sobrevivente.